Estamos hoje em Cantanhede, no auditório do Centro Paroquial São Pedro, para gravar um episódio ao vivo com uma plateia de espectadores que acabaram de assistir ao filme Os Demónios de Alcácer Quibir, realizado por José Fonseca e Costa e estreado em 1976, ou seja, faz 50 anos para o ano, que é incrível. Esta ocasião é especial para mim, Daniel Louro, e para o meu colega Paulo Fajardo, que está aqui comigo, porque junta vários projetos. O nosso podcast, as sessões da Quarta Clássica, organizada pela secção de Cantanhede do Cineclube Bairrada e pelo Movimento Cultural Lúcia Lima, e ainda a Camões TV, que está a registar a ocasião para a posteridade. Para quem nos está a ver ou ouvir e não assistiu ao filme Os Demónios de Alcácer Quibir, este filme marca a estreia no cinema de alguém que estamos mais habituados a associar à sua carreira à música e não tanto à representação. Mas hoje queremos acender a luz sobre este percurso menos conhecido do homem, da lenda, do trovador, Sérgio Godinho. Sérgio Godinho. Muito boa noite. Agora formalmente. Vou andando as minhas botas que se gastem, que se amolem. Vou andando que vou vendo, vou contando, vou dizendo. A sinopse deste filme fala-nos de um grupo de saltimbancos que leva consigo as memórias das desventuras de El Rei Dom Sebastião. Este grupo é apanhado no meio de uma greve de agricultores e todos são acusados da morte de um capataz de uma fazenda no Alentejo. Na sua fuga, o coração manda no sangue e encontra o seu destino. Sérgio, íamos começar esta conversa por perceber como é que o Sérgio, porque isto foi o primeiro filme em cinema que o Sérgio participou, e depois disto, quem não sabe, o Sérgio, para além de músico que é conhecido, também teve uma longa carreira como ator. Mas como é que começou? Como é que foi abordado pelo José Fonseca e Costa? Como é que ele lhe falou deste projeto? Na verdade, ele bateu-me à porta, não é? Quer dizer, e apresentou-se. E eu já tinha ouvido falar de José Fonseca e Costa pelo recado, enfim, sobretudo esse filme com o José Viana. E é evidente que me propôs uma coisa muito aliciante, não é? Entrar como ator. A primeira experiência que eu tive como ator foi no Teatro Universitário do Porto. Eu sou do Porto. E logo que entrei na universidade para um maravilhoso curso falhado de economista, eu entrei no Teatro Universitário do Porto. Foi as minhas primeiras experiências de teatro, porque eu gostava muito de representar, de teatro, etc. Mas quando o Zé Fonseca veio ter comigo, é evidente que era muito aliciante, até porque também era fazer canções e participar ativamente neste filme que é algo estranho, bastante esotérico e muito de época também. Eu acho que a seguir a este filme eu tive uma outra aventura com o José Fonseca e Costa, bastante completa, embora não tenha entrado como ator. Fiz com o Zé o argumento do Killers, o Mal da Fita, fiz a banda sonora, fiz canções, das quais a balada da Rita, que depois se autonomizou, mas foi um filme que foi um grande sucesso, o Killers, não é? Bastante diferente deste, na verdade. Não é? Popular. Coisa que este não é, que este é um filme mais difícil, não é? Mais simbólico. Então, deixa-me aproveitar, estava a falar no simbolismo deste filme. Este filme estreou em 76, não é? Exatamente. Imagino que o tenham filmado, se calhar, ali em 75, 76, portanto, isto foi logo ali, logo depois do 25 de Abril. Não foi logo, não. Eu acho que, não sei se o filme foi, não sei se não foi começado em 76. De qualquer das formas, esta coisa do fim do Estado Novo e a reforma agrária era uma coisa que ainda estava muito quente e o filme tem esses elementos de um filme esses elementos, de entregar o poder ao povo e ao proletariado e, neste caso, às pessoas que trabalhavam na agricultura. Inclusive, eu nunca gravei, por exemplo, em discos meus, este tema final, porque, quer dizer, eu não subscrevia tanto como isso,
o facto de tomar o poder de armas na mão, embora, quer dizer, o 25 de Abril fez-se de armas na mão, não é? Mas de outra maneira. O Zé Fonseca era um tipo com um feitio bastante, reconhecidamente, um feitio bastante difícil, mas eu nunca tive nenhum conflito com ele e, aliás, nos sermões de Alcácer Quibir eu penso que ele estava um pouco em estado de graça, não é? Ele sentia que estava a fazer uma coisa diferente, que sempre tinha querido fazer. Acho que há influências do Glauber Rocha, para quem viu os filmes do Glauber Rocha. É um filme que me deixa um pouco perplexo, para dizer a verdade. Tudo isto representa um bocado um começo para mim, não é? Foi algo que me deu um prazer muito grande. Nós filmamos Moura, perto de Moura, sediados, e foi muito tempo em que vivemos ali. Depois vai para o hotel e janta todos juntos, etc. Portanto, há uma cumplicidade muito grande. Também fiquei muito cúmplice da Zita Duarte e da Ana Zanatti também. Não sei o que dizer sobre o filme, exceto que me deu prazer participar nele. Isso já é muito bom para uma primeira experiência, isso já é muito bom, começar com o pé direito dessa forma. A cena da travessia do barco, eu reconheci Mértola. É Mértola, exatamente. Mas uma coisa que nós notamos desde o início do filme é que os diálogos foram gravados a posteriori. A interpretação de ter que regravar os diálogos a posteriori depois da edição... Houve diálogos que foram gravados ao vivo, penso eu. Mas grande parte foram em pós-produção. Foi em pós-produção, sim. Foi em pós-produção. Nota-se. A minha questão é, isso retira alguma espontaneidade à interpretação? Não, isso digamos que é uma técnica, não é? De se gravar depois os diálogos em pós-produção, embora geralmente o que acontece é que grava-se o som real e depois faz-se uma dobragem, vá. Os western spaghettis em Espanha eram todos filmados dessa forma. Mas o Fellini filmava sempre dessa forma. Certo. Aliás, o Fellini muitas vezes até nem tinha a preocupação de exatamente estar a coincidir com o movimento dos lábios, o chamado lip. Em termos técnicos, há outra característica que, ao ver o filme, eu me apercebi, e vocês com certeza também, há imensos planos de sequência. Ou seja, a câmara está a acompanhar a sequência, não há cortes, e parece-me que até há ali uma espécie de coreografia, porque vêm os cavalos ao fundo, a câmara entra, apanha a rapariga, segue a rapariga vai ter consigo. Fala-me um bocadinho neste processo, porque a mim pareceu-me que tecnicamente tinha ali um aspecto interessante. É muito ousado tecnicamente por causa disso, os chamados planos de sequência, pois. Não é? Em que há uma coreografia interna de movimentos e a câmara está sempre, digamos, a fazer também um desenho que vai fazer parte da cena toda. O filme, nesse aspecto, é bastante interessante. E vocês repetiram várias vezes? O que é que se lembra? Foi? Até aquilo ficar afinado? Porque até tem pessoas a cavalo e tudo, eu às vezes imagino que os cavalos não respondam exatamente como o realizador quer, não é? Não sei. Aquele cavalo, no fim, portou-se muito bem. Pois foi, entrou em cena, exatamente. Acho que chegou a ser nomeado para um Oscar. Merecido. Cavalo. Mas falando nesses planos de sequência, o último plano é uma sequência, precisamente. Como o Sérgio estava a falar, até o cavalo entra em plano. E essa sequência, o filme é de 76, e não era comum haver uma cena em que houvesse um disparo direto e uma reação a esse disparo, que é aquela típica explosão de sangue do efeito em que há o impacto da bala. E isso não era de todo comum no cinema português. Eu só me lembro de ver isso num filme que foi gravado aqui em Cantanhede, precisamente em 73, que é A Promessa, em que existia... E o ator principal da Promessa é precisamente o ator que eu não sei o nome dele. Aquele rapaz que tinha o cabelo comprido. Sim. É o mesmo ator que entra nos dois filmes. O principal, sim. O do grupo. O Fernando Loureiro. Ele entrou nos dois filmes.
E curiosamente, não era uma coisa comum, e eu depois na ficha técnica reparo que estes efeitos especiais foi alguém que teve que vir de fora para poder produzir estes efeitos especiais. Como é que foi esta gravação, sendo que era um plano de sequência, sendo que havia aqui várias implicações? Qual foi a complexidade? E já agora como é que se faz? Eu estou curioso também. Exatamente. Aqui, geralmente, também não sei dizer em pormenor, não é? Mas quer dizer, há uma Deve ser um saco com há sangue. Há um escudozinho que permite que, digamos, essa explosãozinha que é feita no próprio peito não não fira Sim. o corpo. E portanto, essa explosãozinha é acionada à distância e há, portanto, simplificando um saco de sangue que rebenta, mas para fora. Para fora, sim. Para fora, daí fazer abrir aquela mancha. Mas repito, é mais uma técnica, não é? Sim, mas está muito convincente. Eu achei os tiros. Sim, para a época e para aquilo que era produzido em cinema em Portugal. Haver um tiro à vista desarmada da câmara, sim. Penso que foi alguém de Espanha que veio fazer isso. Eu notei que o Sérgio estava um pouco apreensivo em relação à forma como o filme, como interpreta e como vê o filme. Em 76, como é que acha que o público reagiu? Foi bem recebido o filme? Já não me lembro, mas que é evidente, não foi de maneira nenhuma um sucesso como o Killers, não é? Quer dizer, o Killers é um filme popular. Foi uma experiência mais difícil, não é? Mas penso que as pessoas, que houve uma boa adesão, não é? do público. Sabe que falar destas coisas que se passaram há 49 anos, às vezes é um bocadinho difícil no detalhe de saber. Não sei quantos espectadores é que teve. Não. Agora vamos avivar a memória um bocadinho mais ao Sérgio. O que é que nós temos aqui proposto? Este filme, Os Demónios de Alcácer Quibir, que hoje aqui falamos, é o primeiro trabalho do ator, lembro eu. Porém, nos anos que se seguiram, ele tem imensos e curiosos papéis na sua cinebiografia, cruzando-se com grandes estrelas, não só do cinema nacional como internacional. Alguns destes filmes são autênticas curiosidades cinéfilas que não mereciam ter caído no esquecimento. E por isso vamos aqui fazer um exercício com o Sérgio, que é o seguinte: nós aqui nesta tacinha colocámos aqui uma dúzia de papelinhos, em cada um deles está escrito um filme da carreira do Sérgio, desde 76 até agora mais recentemente. E eu vou convidar o Sérgio a tirar um papelinho de cada vez e a dizer-nos muito brevemente o que é que lhe vem à cabeça quando se fala no nome desse filme ou desse projeto. Vamos a isso? O que é que tem aí? Apocalipse, não é. Não é? É um filme bastante recente, chamado Refrigerantes e Canções de Amor. Exatamente. Muito bem. Um filme do Luís Galvão Teles, tem um guião do próprio Galvão Teles e do Nuno Marco. É um filme bastante interessante e que não teve uma carreira bastante modesta. Eu aí também fiz um papel de um matador a soldo chamado Navalhas. Isso eu não vi. Tu viste, Paulo? Pois, mas havias de ver. Aí é que eu tinha também um bigode como o Killers. Exatamente. Era muito pintas. É um papel secundário. Mas, de qualquer maneira, fiz também a canção, uma das canções de tema, e foi um filme que me deu bastante gozo fazer. Os papéis principais eram do Ivo Canelas e a Lúcia Muniz, mas foi um filme que, de facto, acho que foi mal lançado. Vamos então Mas sacar o mais um. filme é muito bom. É? É muito bom. Eu recomendo. Não vale espreitar. O que é que temos aí? Era uma vez no Apocalipse. Pronto. É um papel em que o Sérgio já esteve nomeado para alguns festivais, já ganhou alguns prémios em alguns festivais. Não, ganhei um prémio num Pronto, festival um prémio. da banca. Deixa-lhe diga que eu acho que é uma interpretação fabulosa, é a minha opinião pessoal. Julgo que o Daniel também pensa da mesma forma. Eu confesso, eu não sabia que o Sérgio entrava naquele filme e eu só no fim, quando apareceu o nome nos créditos, é que eu o reconheci. Porque tem a barba muito grande. Tem a barba muito grande. Uma barba É grossa. Eu nem sequer não tenho maquilhagem nenhuma à parte da barba. Mas olha, A barba é que transforma, de facto. eu sei que isto em retrospectiva parece um bocado idiota, mas a verdade é que eu vi o filme sem saber que era o Sérgio, é porque estava completamente embrulhado, tanto na história como no personagem. Acho que é uma curta muito, muito boa.
Gostei muito da equipa, porque foi um filme feito praticamente sem orçamento, E aqui perto, foi em Albergaria, fica a curiosidade. perto de Albergaria, numa terra chamada Branca. Tinha lá um autocolante de uma sociedade musical chamada Os Amigos da Branca. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Foi também um desafio, no fim de contas é um papel muito em que eu tento fazer o mínimo, ou seja, um papel pouco histriónico, não é? É muito interessante, até porque põe um problema que pode ser um problema nosso no futuro, não é? O inverno nuclear, quer dizer, as coisas estão a andar a um ritmo de tal maneira alucinante e perigoso, estou a dizer, a nível de mudanças climáticas não está a fazer tanta futurologia como isso. De quem tiver curiosidade pode ouvir a nossa entrevista com o Tiago Pimentel, o realizador da curta, no nosso último episódio do podcast. Fica aqui a dica. Sim, e esperemos que não passe a documentário. Continua a ser ficção, não é? Vamos lá tirar mais outro. Exatamente. Será a Pogradete, mas eu não sei se vai... O título para o mercado internacional foi The Assignment. Isto é um filme que foi estreado logo no ano a seguir, foi em 77. E o Sérgio faz de guerrilheiro. Exatamente. E contracena com o Christopher Plummer. Mas não tinha nenhuma cena com ele. Acontece é que sim, o filme era suposto passar-se num país qualquer não nomeado da América do Sul. Então Portugal serve bem. Era um guerrilheiro latino-americano. Agora, o que há há aqui um pormenor. Eu tinha uma cena em que entrava, era preso, e era uma cena em que quem me tinha prendido era o Artur Semedo, que também entra neste filme. Com luva ou sem luva? Nós estávamos atentos, ele aqui ainda não usava a luva. No filme, não usava, mas não usou no filme. Muito bem. Nós entramos nessa porta em Évora e depois fomos à Suécia Fazer os interiores. No instantinho. Fazer a continuidade. Fazer os interiores desse filme. A magia do cinema, não é? Não, é espantoso, não é? Quer dizer, fomos lá também para uma filmagem de um dia, não é? Estocolmo. E este filme, por acaso, eu andei à procura, é daqueles objetos de arqueologia, eu não consegui encontrar o filme. Há um trailer do filme no YouTube e eu consigo ver o Sérgio Godinho lá atrás, algemado contra uma parede. A imagem para desfocada ao fundo. O que é que temos aí? Mas eu nunca vi esse trailer, por acaso. Cabrito, assado, com... Já começa a descer, não é? Street of No Return. Este filme é um filme do Samuel Fuller. Foi um realizador importante americano. Sim, o Sargento da Força 1, por exemplo. Como? O Sargento da Força 1 é o título que eu mais retenho dele. Que é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele veio fazer esse filme a Portugal com o John Carradine. Keith Carradine. Sim, O exatamente. irmão dele. Com o Keith Carradine. E com ele o Bill tem Duke. cenas com o Keith Carradine. E com o Bill Duke, estava eu a dizer, o ator. O Bill ator Duke. negro. Bill Duke. Não se lembra? Se Já foi há vocês muitos virem, anos. isto é daqueles atores que a gente, se vir a cara dele, vocês veem logo. Era daqueles atores secundários. Vocês talvez o reconheçam de filmes mais comerciais, como Não sei se o conseguem ver Predador, daqui. o filme Predador. Era do Predador, É do exatamente. Predador e é do filme Comando, em que ele luta contra o Schwarzenegger num motel, num quarto de motel. Exatamente. Mas este filme, deixa-me que lhe diga, eu fiquei muito tempo. Tem cenas de ação. O Sérgio anda aos tiros lá dentro de uma casa. Eu acho que sou morto no filme. É morto, sim senhor, confirmo. Não, a sério. Leva um tiro no fim, é verdade. Apanho um tiro, o filme é muito bom. Não, mas não é por isso, não é? Essa cena salva o filme, não é? O Samuel Fuller era um grande cromo, era um tipo pequenino, com cabelo comprido, branco, e fumava uns charutos que eram quase tão grandes como ele, porque ele era bastante pequenino. E então estava sempre com o charuto na boca, fazia muito poucos takes, ele sim. E então havia um diretor de fotografia que era também o cameraman. Perguntava: "Is that okay with you?" "Okay, forget it."
Forget it e vamos ao próximo, não é? Está feito, não é? Está feito. Forget it. Muito bem, eu roubei aqui um papelinho. Pronto, esse é que é o derradeiro. Vá. Porque este aqui é o... Achámos curiosidade porque o Sérgio Godinho ali em 1992 aparece aqui como realizador de 3 filmes. Sim. Entre Mortos e Vivos, A Reconstrução e SOS Stress. São 3 curtas-metragens, na verdade de meia hora. Eu desde miúdo que tinha assim um daqueles sonhos que é um dia vou realizar um filme. De maneira que não realizei uma longa-metragem, mas realizei 3 curtas de meia hora, que aliás foram feitas todas com a mesma equipa e em sequência, e foi uma grande aventura com argumento meu também, e música minha também. Eu vi uma dessas curtas. Onde é que elas estão disponíveis? Não sei, eu vi uma dessas curtas, mas eu era miúdo e foi na RTP2 e lembro-me que era... Elas passaram mais que uma vez na 2. Acredito. Eu não sabia que o Sérgio era o realizador. Aliás, eu não sabia de todo que o Sérgio era realizador também. E eu lembro-me que era o Virgílio Castelo e era Alexandre Alencastre. E eu fiquei surpreso, porque eu gostei do filme. E não, a surpresa não é ter gostado do filme. A minha surpresa é no final, assinado por Sérgio Godinho. E eu assim, mas espera lá, mas o Sérgio Godinho não é cantor? Mas ele também realiza. Acabou por ser o engodo para eu perceber a longa carreira... Não, para mim. O engodinho. O engodinho. Mas pronto, para mim foi... e foi a partir daí que eu percebi a longa carreira que o Sérgio tinha também no cinema. Deixa-me só lhe perguntar uma outra coisa. Nós já sabemos que o Sérgio também escreveu alguns argumentos. Falou do Quilas, co-escreveu o Quilas. Agora, há uma coisa que é uma delícia aí na sua carreira também como argumentista, que é a Árvore dos Patafúrdios, que é uma coisa totalmente inesperada. Escrever também para, neste caso, para... Não, as Árvores dos Patafúrdios e os Amigos de Gaspar. E os Amigos de Gaspar, exatamente. Faz parte da minha infância e da infância da minha geração. Aos Amigos de Gaspar, não é? Exatamente. E as canções são feitas também por mim, pelo Jorge Constante Pereira, mas as letras são todas minhas. Isso foi uma aventura que durou muito tempo, não é? E sobretudo os Amigos de Gaspar é mesmo eu acho que é da mais alta qualidade. Não é? Até fizeram agora, mais recentemente, uma curta, não foi? Fizeram com os personagens todos. Com os bonecos inseridos na cidade do Porto. Sim, na rua mesmo, não é? Foi na rua mesmo. O personagem favorito era o Guarda Seródio. Sem dúvida. Muito bem, então acho que podemos passar o microfone ao público. Não é? É isso. Ao povo. Depois de ter estado tão fortemente implicado no filme Os Demónios de Alcácer Quibir, a certa altura houve um momento em que vi o filme como um espectador. E eu queria saber o que é que pensou do filme nessa altura. É que eu pessoalmente achei o filme muito desconexo. A sopa de pedra resulta porque todos os ingredientes vão acrescentando alguma coisa. Eu aqui acho que é uma sopa de pedra que correu um bocadinho mal. Tem coisas a mais. E bem sei que aquele momento era também um momento muito especial, mas eu achei realmente, fiquei perplexa com o filme e queria saber a sua opinião. Eu também fiquei um bocado perplexo, não é? Aliás, não, a sério, o que eu acho que o Zé Fonseca quis dizer muitas coisas e às vezes diz-se mais e de uma maneira que é difícil. O ser difícil não é um defeito em si, não é? Mas a palavra desconexa faz bastante sentido para mim. Que de facto tem elementos que acho que foram um bocado de época e que não. E que são de alguém que quer dizer muita coisa. E às vezes não o diz tão bem como isso. A primeira vez que estou a pegar no instrumento deste, estou com certa curiosidade numa pergunta que vou fazer. Eu não acredito na eternidade. A eternidade é uma coisa que foi inventada por alguém, a eternidade continua a ser mantida por alguém. Qual é a sensação que tem de ficar na história e na eternidade, vamos lá, nessa tal eternidade que eu não acredito, mas vai ficar? Qual é a sua sensação, qual é o seu prazer, qual é o seu gosto? Eu acho que não há isso, nem nas canções
daqui a uns anos vão se esquecer delas, não é? Quer dizer, sim, durante um tempo... Não, que a gente não deixa. Não vão esquecer, não, que a gente não deixa. Não deixa. Mas o problema é que a cena tem que estar cá ainda. Sabe que isto é como aquela canção que eu tenho, o Elixir da Eterna Juventude, eu depois digo, estava marado, falsificado. Quer dizer, portanto, tudo isso acaba por ser um bocado mais efêmero do que nós pensamos. Haverá, com certeza, algumas canções que durarão mais. Não há de facto eternidade, tudo passa. Muitas vezes há coisas que nos dão mais prazer fazer, outras que temos mais talento para fazer, nem sempre o que temos mais talento para fazer é aquilo que nos dá mais prazer fazer. O que é mais difícil para si? Escrever músicas, interpretar, realizar, escrever, porque também tem livros publicados, e o que é que dá mais prazer nestas três coisas? Não, é evidente que eu tenho uma longa prática de mais de 50 anos de canções. E posso dizer que há muitas que eu considero que foram bem conseguidas, quer dizer, não falsa modéstia nisso. E portanto tudo isso me deu um enorme prazer, até porque foi um prazer que muitas vezes é um desafio novo de cada vez, não é? Quero falar disto, ou quero falar daquilo. A música é também, a música em si, numa canção, é muito importante. Aliás, eu geralmente começo pela música, ao contrário do que se possa pensar, ou seja, eu não ponho palavras em música, geralmente faço uma música e depois as palavras começam a surgir e isso vai construindo esse pequeno objeto que se chama uma canção, não é? E eu tenho mais de 350 registadas. Desde há uns anos, talvez 8, fiz um livro de contos chamado Vida Dupla e fiz 3 romances. Coração Mais Perfeito, Estocolmo e Vida e Morte nas Cidades Geminadas, que saiu ano passado. E isso tem-me dado um prazer novo que eu não conhecia, essa continuidade de escrita, de ir à noite, geralmente eu escrevo à noite, ir à noite para o computador e continuar alguma coisa que estava do dia anterior. Não tinha essa experiência, não é? Tinha experiências de um conto ou outro, mas coisas muito mais efêmeras. Isso de facto foi um prazer renovado e muito estimulante. E agora há um livro de contos, com 16 contos, que vai sair este ano, por altura da Feira do Livro, vai sair. Portanto, há uma continuidade nisso que para mim é uma ok, posso desiludir pessoas porque componho menos, mas para mim é uma nova vida, não é? E depois há aquela coisa que é, de facto, comum e ao mesmo tempo misteriosa, que é, a certa altura, as personagens começam a tomar conta de nós e começam a querer saber para onde vão. E isso depois o livro começa a tomar conta, a história e as personagens começam a tomar conta de nós, e isso é muito exaltante. A minha questão é uma questão. Achei imensa piada quando falou no facto do sofrimento de criar. Gostei imenso de ouvir dizer e constatar que tem um prazer imenso na escrita agora e que está a lançar esses novos livros que eu fiquei com uma curiosidade enorme de conhecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu não tenho essa coisa de angústia de pensar se vai ser um sucesso. Se vai ser um sucesso ou não, até porque a gente às vezes se engana. A gente às vezes pensa que uma canção que vai funcionar muito, muito bem, apesar de todas as expectativas, não é? E depois não funciona, e vice-versa, e há coisas que são um bocadinho surpreendentes. Sei lá, as primeiras vezes que cantei, quando tinha acabado de fazer o primeiro dia, que é uma canção que de facto ficou e que continuo a cantar o primeiro dia, não houve assim uma reação do público tão especial como isso. Acho que foi uma canção entre outras. Só com o tempo é que começou a entranhar-se e a tornar-se uma canção um bocado fulcral, não é? Digamos, no meu leque de canções. Não é?
tal como os multi-byte referiam, algo completamente oposto. Relativamente àquilo que se passa no mundo, mais concretamente com a eleição do Donald Trump e com aquilo que se passa na Ucrânia, qual é a sua opinião e a relação que pensa relativamente à eleição de Donald Trump e tudo aquilo que se passa relativamente àquilo que se passa no resto do mundo e com que hoje é que vê a eleição do Donald Trump Vejo com muito maus olhos, é evidente, é um horror. Quer dizer, e a velocidade com que ele quer implementar, enfim, medidas muito lesivas, e a maneira como ainda ontem, vendeu não sei quantos milhões de armas a Israel, como se Israel não tivesse já suficientes armas. Definir Donald Trump agora assim em 2 palavras, só posso dizer que é um horror. É uma besta. Não é uma questão, é apenas uma palavra de gratidão. É um nome icónico da música portuguesa, é um artista enorme e, portanto, é um privilégio para nós tê-lo aqui connosco, uma figura incontornável da cultura portuguesa contemporânea e com esta vida multifacetada, e esta foi também uma oportunidade, quero dar os parabéns, de conhecermos muito dessa, não só ligada à música, que também conhecemos, mas ao cinema, à literatura, a outras performances, eu citava esta. Nós estamos na terra, como sabe, a Pedra de Ançã deu nome, corresponde à matéria-prima por excelência do período áureo da escultura. E nós habituámos aqui a conhecer aquele trabalho importante de esculpir a pedra, da pedra uniforme. Portanto, eu estava a olhar para o Sérgio e estava a perceber este homem escultor de palavras, de músicas, de como pega esta capacidade criativa e, portanto, dizer que ficamos muito familiarizados, podendo associar também um património nosso que é bastante querido. Mas, como disse, era uma palavra de gratidão por este privilégio de contar, de facto, com um gênio da música. Marca um período importantíssimo, toda esta capacidade de composição e de interpretação, porque são músicas que ficam muito para além, porque nos desinstalam, porque vão ao fundo de nós, porque mexem com todo... Teve um papel importantíssimo também em todo o processo cultural. Não vai ser possível escrever a história da cultura portuguesa sem o Sérgio Godinho, isso é claramente enorme. Isso contrasta com outra, que é outra palavra que gostava de partilhar, com a simplicidade e a humildade, que é próprio dos grandes homens, de estar aqui connosco, de partilhar este bocadinho, porque estando já, enfim, na galeria dos notáveis, ainda é mais fantástico poder proporcionar-nos este momento aqui de proximidade e de estar connosco, o que diz muito da personalidade. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero dar os parabéns para a sua brilhante carreira, que desconhecia, apenas conhecia as suas canções desde a infância. Quero dar os parabéns e, em seguida, queria pedir-lhe que conselho é que você dá aos nossos jovens que estão agora com uma vida tão difícil pela frente, que estão a começar a sua carreira ou em cantores, ou no cinema, como todo o senhor que fez tudo isso. Que conselhos é que você deixa aos nossos jovens, que fez uma carreira para chegar onde chegou com muito trabalho e sacrifício? Que conselho é que deixa aos nossos jovens? Obrigada. Olha, que pensem pela sua própria cabeça, não é? Quer dizer, e que não é? E que tenham, e também tenham cuidado, são muito permeáveis muitas vezes a ideias perniciosas e mesmo a nível político. Isso está a acontecer neste momento. Não é? E que falem uns com os outros, porque muitas vezes estão todos, cada qual está metido na sua, não é? E não há suficiente interlocução e troca de ideias. Façam coisas, mesmo que não façam muito bem, mas criem e façam
e façam coisas, mas pode não ser nas artes, não é? Pode ser na ciência, pode ser na técnica, pode ser em qualquer... É evidente que eu sou muito sensível às artes, porque sou delas, mas não é preciso ser artista, não é? Quer dizer, há gente que faz trabalho muito valoroso em qualquer área, não é? Portanto, é isso. Tenho uma curiosidade, há alguma música que compuseste, que fizeste, cantaste, que seja preferida tua? Não. Tens alguma música que seja preferida, alguma música tua? Sim, que seja preferida? Sim. Eu consigo escolher só uma, não é? Isto é um bocado como aos filhos, não é? A gente, quer dizer, gosta deles por razões diferentes. E as canções são um bocado os nossos bebés, não é? Depois eles crescem, mas não consigo escolher nem uma nem duas, não é? Acho que tem uma paleta bastante diversificada de canções. Tem canções que são mais de caráter mais social, tem canções de amor, tem canções de percurso, tem muitas canções de interrogação e tem canções que não se consegue definir o que género são. Gosto de muitas, por várias razões, porque elas são diferentes. Uma última pergunta da nossa parte, antes de encerrarmos. Nós hoje fizemos aqui uma viagem no tempo com o Sérgio, em que assistimos à sua última curta-metragem e regressámos e fizemos, quase 50 anos antes, Os Demónios de Alcácer Quibir. Quase 50 anos separam estes dois trabalhos. A minha pergunta é, o que é que o Sérgio de hoje diria ao Sérgio do Camolas, que nós vimos nos Demónios de Alcácer Quibir? O que é que dizia para fazer diferente ou para não fazer nada diferente? Que conselho é que lhe dava? Dar conselhos a mim próprio é um bocado perigoso. Nós damos conselhos a nós próprios, seja, não sejas tão parvo. Está a ser parvo agora. E o meu percurso não é todo, quer dizer, todo limpinho. É cheio de curvas e contracurvas, não é? Mas pronto, é assim. Muito bem. Então, damos assim por encerrada a quarta clássica e a nossa conversa. O VHS agradece o convite, não querendo deixar ninguém de fora, que ajudou a tornar isto possível. Portanto, são os organizadores, o Cineclube Bairrada e a Lúcia Lima, a apoiar o município de Cantanhede e a Camões TV e, claro, ao Sérgio Godinho pelo tempo despendido. Muito obrigado. Muito obrigado. E boa viagem até casa.